trabalhar hoje com ciências humanas, agora dessa vez, né, para mostrar aí o diálogo entre os componentes de ciências humanas. Exato. E mais uma vez eu aqui acompanhando essa turma toda aqui, mandando um alô para a Escola Recanto Feliz de Rui Barbosa, Bahia. O pessoal do No Orione, aqui de 4 Barras, estava acompanhando a gente no intervalo, escutando nosso bate-papo aqui. Olha aí. Já ouviu todas as piadinhas, então. Bom, a gente está aqui para falar das ciências humanas, né, Jorge? Isso. A gente vai trabalhar, então, com esses componentes curriculares: geografia, história, sociologia e filosofia. E para acompanhar a gente aí, ó, pessoal, no intervalo a gente viu um monte de sala de aula, um monte de estudante que está acompanhando a gente. Foi muito legal saber que vocês estão aí e conhecer um pouco mais do universo onde vocês estão aí acompanhando a gente. Então não esqueçam, postem suas fotos no feed do Instagram, que é onde a gente consegue buscar essas fotografias pela hashtag Enem Positivo, para que a gente possa conhecer vocês e possa também exibir vocês aqui nos nossos intervalos. Pessoal aqui, ó, um salve, o pessoal do Cora Coralina, as alunas Ana, Bianca e Vanessa que estão acompanhando. O pessoal do Colégio São João Batista está falando que o microfone está baixo e o Colégio Exato de Porá, Goiás está acompanhando a gente. Então vamos lá, Web de Ciências Humanas. Muito bem. Pessoal, como vocês já estão vendo aí na tela de vocês, a gente gostaria de começar com um questionamento. Somos questionadores aqui nas Humanas, né? Você conhece essa obra de arte? Você já viu ela? Sabe do que se trata? Vai respondendo aí, enquanto a gente vai falar um pouquinho dela, né, Jorge? Isso aí, uma obra de arte que já caminhou várias cidades no Brasil e traz um significado aí, uma crítica social bem importante aí para os nossos dias, né? O que vocês acham que essa obra de arte está passando para vocês, gente? Ela é uma obra inflada, né? Se parece com um bote, né? Ela é um bote, mas também as pessoas que estão nela fazem parte dela, né? De todo esse projeto dessa obra. E aí, alguém conhece, alguém já viu, deu alguma opinião sobre o que é essa obra? Do que ela está dizendo? Bom, a gente trouxe essa obra de arte justamente para dar início, uma sensibilização para o que a gente vai tratar aqui nessa web de humanas, né, Jorge? Isso aí, uma obra de arte, então, como eu disse agora há pouco, que trata de uma crítica social que vem cada vez mais fazendo parte aí das notícias internacionais, né? E trata de um tema bastante delicado, né? Ali já deu para notar mais ou menos que nós vamos tratar de um assunto polêmico, né, Norton? Exatamente. O pessoal que ainda não começou a aparecer ainda o registro do que eles estão vendo nessa obra de arte, mas apareceu aqui um comentário de uma aluna, a Marcela. Ela está dizendo: humanidades, adoramos questionar, necessário no mundo em que vivemos. Obrigado, Marcela. O pessoal do Colégio Network está acompanhando e a gente então vai esperando aí que eles postem aqui o que eles estão vendo nessa obra de arte. Exato, né? Essa aí é uma obra de arte de um artista chamado Ai Weiwei. Ele é um artista chinês e ele é um ativista dos direitos humanos, né? E ele tem se preocupado ultimamente, ele teve uma viagem por mais de 20 países, recolhendo informações e observando questões a respeito dos refugiados. E é sobre isso que a gente vai focar nessa web de humanas aqui, né? Considerando tanto a atualidade desse fenômeno, quanto como ele pode trazer para a gente os conceitos importantes para a gente ler a prova do Enem e dar prosseguimento com ela de forma mais objetiva, né? Vocês vão perceber, por exemplo, que no material de geografia, a gente começa lá no 8º ano, lá no ensino fundamental, falando das migrações da espécie humana, né? Do espalhamento da espécie humana pelo globo, né? Mas, na atualidade, a gente ainda continua falando sobre essas migrações e lá no 2º ano do ensino médio, lá no volume 5, vocês vão perceber que no material de geografia tem todas essas definições do que é migração, do que é imigração e como ela se diferencia do fenômeno de emigração, né? O que é um imigrado, o que é um emigrado, né? Então, pessoas que entram e pessoas que saem do país de origem ao país de destino, né? Então, a gente vai, de maneira geral, tratar desses fenômenos de imigração. Pessoal acertando aqui, pessoal lá de Ji-Paraná, falando aí, ó, representa os refugiados da Síria, mas acho que não é apenas da Síria, tá? O pessoal lá tá falando algo relacionado à migração, tá?
O pessoal do Dom Pedro I dizendo lá que humanas maior e melhor. Então, nós estamos Eu devo juntos concordar. aí. O pessoal do colégio, os alunos do Colégio Albert adoraram o nosso popstar Flávio aqui. Querem o Japa de volta. Chapa. Ah, não, gente, vamos curtir a gente também um pouquinho. Bom, e aí falando nisso, né, sobre migrações, sobre esses fenômenos, é que a gente vai tratar das questões que podem vir a ter essa temática no Enem. E a gente começa já com uma questão do Enem de 2016, né, Jorge? Isso, exatamente. Uma questão que, né, vai trabalhar também esse tema aí que é bastante polêmico, né, e tem uma importância grande para as reflexões aí, tanto da área da geografia quanto da área da sociologia. Então vamos lá na questão, ó. Em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus, né? Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda de 75% da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. Então já estamos dentro do cenário aí da Segunda Guerra Mundial, né? A nossa linha de comando diz o seguinte, ó: uma razão para a adoção da política de imigração mencionada no texto foi né? A primeira alternativa, então, a alternativa A, nos diz lá, o receio do controle sionista sobre a economia nacional. Será que é essa? B, alternativa B, a reserva do posto de trabalho, né, dos postos de trabalho, para a mão de obra local. Alternativa C, a oposição do clero católico à expansão de novas religiões. Alternativa D, o apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. E a alternativa E, a simpatia dos membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Qual será que é, Norton? Pessoal, vamos aguardar eles responderem. Então, aqui o pessoal do Colégio Dantas aqui pede um abraço para a professora Fátima de Castro, os estudantes que estão acompanhando a gente lá. E mais uma vez, lembrando vocês, postem seus registros fotográficos no Insta, lá no feed do Instagram, com a hashtag Nem Positivo, que é a forma como a gente consegue buscar essas imagens para compartilhar durante os nossos intervalos, tá? Começou a aparecer aqui resposta, o pessoal está achando então que o item E responde corretamente essa atividade. Será que é o item B, Jaque? Será que é o item B? Desculpe, Jorge. Vamos lá, vamos tentar, vamos avaliar um pouco a questão, vamos ver o que o nosso material oferece pra gente aí, ó. Lá no volume de História, a gente traz que a Constituição de 1937 tinha um caráter autoritário, né? Algumas restrições a liberdades individuais aí foram características dessa Constituição lá. Por exemplo, né, a diminuição das liberdades individuais, né, dos trabalhadores, a restrição ao direito de greve, né, a diminuição também da autonomia política dos estados. Isso são características aí de uma Constituição autoritária, né? Isso nos leva então a um outro componente curricular, que é a filosofia, trazendo ali a reflexão de uma filósofa contemporânea muito importante para trabalhar, para entender o fenômeno do totalitarismo, que é a Hannah Arendt. A Hannah Arendt, vamos lembrar, tem um livro muito importante sobre o tema, que é Origens do Totalitarismo, onde ela trabalha um pouco dessa questão, né, lá dos alemães e também do fascismo na Itália, né, onde ela trabalha esse conceito que aparece na tela para vocês, que é a banalidade do mal. A Hannah Arendt nos diz o seguinte: sempre que nós não temos a oportunidade de desenvolver o pensamento crítico, o mal se torna uma coisa então naturalizada, banal, né? Isso é um fenômeno típico do totalitarismo. Voltando então à questão lá, nós vamos ter então que, olha só, o governo brasileiro começou a negar vistos, né? Isso traz uma característica de totalitarismo também. O que nos indica então precisamente a alternativa. Vamos Eles lá, responderam aí, Norton, alguma coisa? Pessoal, Alguém respondeu aí, isso, apesar Norton? de haver já outros itens aqui como possibilidade, a maioria está acreditando que o item E responde corretamente essa questão. O item Então, E, será vamos que é a ver. Jaque?
Exatamente. Então, a resposta da nossa questão é a alternativa E, a simpatia dos membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão, né? Então, podemos ver que isso é trabalhado tanto em história, filosofia, geografia e também sociologia. E é legal os estudantes verem também as possibilidades de analisar essas palavras-chave que tem no texto, né? Isso, Então, estava falando dos judeus, estava falando sobre negar vistos, né? Uma política de Estado que voltada a essa segregação, a não recebimento dessas pessoas. Pensando nisso, né? Nessa mesma temática, falando desse tema, a gente segue para a próxima questão, né? A questão do ano passado, 2018, vinculada a essas questões sobre migração, mas justamente para mostrar como é um tema recorrente e como é possível que isso caia também esse ano no Enem. Então, vejam bem, em Beirute, no Líbano, quando perguntados sobre onde se encontravam os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver, sobre um prédio ou um canto da calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal posta sobre jornais como se fossem guardanapos. Também se vê, de vez em quando, uma tenda com a sigla Acnur, que significa Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Tá? Essa é uma reportagem do Le Monde Diplomatique, né, aqui do Brasil, e vem trazendo um cenário para a gente. Esse cenário que ele está descrito, ele serve para a gente justamente responder a questão vinculada a essa temática, né? Ele aponta para uma crise humanitária, e essa crise ela pode ser explicada pelo processo de quê? Né? E aí a gente tem as alternativas: migração massiva de pessoas atingidas por catástrofe natural, B, hibridização cultural de grupos caracterizados por homogeneidade social. O que vocês estão achando aí, pessoal? Desmobilização voluntária de militantes cooptados por seitas extremistas, peregrinação religiosa de fiéis orientados por lideranças fundamentalistas ou desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados. Bom, observando todo esse cenário, essa crise humanitária, a gente observa essas questões, pede para vocês já irem colocando a questão que vocês acham que é, a alternativa que vocês acham que é, enquanto a gente vai discutir um pouquinho isso aí. Já estão respondendo, Norton? Sim, já estão respondendo, já que mais uma vez aí o pessoal de Cariacica, Espírito Santo, sai à frente respondendo aqui no chat do bate-papo, e eles afirmam então que o item E responde corretamente, assim como o pessoal do Colégio São José também está acreditando que o item E responde corretamente essa questão. Será que é isso mesmo? Vamos ver então. Para responder essa questão, né, ainda que vocês já estão aí animados para responder, vamos pensar o que a gente tem de repertório para respondê-la. Lá no material de geografia, que vocês estudaram ainda esse ano, né, vocês estão observando no final do material de geografia essas questões vinculadas aos conflitos geopolíticos, vocês vão ver uma parte sobre a Primavera Árabe e a Síria. Né? Por que a gente está falando isso? Justamente porque estão falando de refugiados da Síria que estão ali naquele local, né, lá no Líbano. E aí a gente vai perceber que a Primavera Árabe é um contexto, né, é um contexto geopolítico que vai trazer à tona essa questão da Síria. Então, desde 2010, final de 2010, começo de 2011, uma série de questões sociais vieram a se desenvolver, inicialmente, principalmente na Tunísia e no Egito, e depois se espalharam por outros países, né, buscando aí uma maior liberdade dessas pessoas. Então, contra o autoritarismo desses governos, né, nesses países árabes, buscando uma maior liberdade. E a gente eclodiu esse movimento em 2011, a gente soube muito por conta dos meios de comunicação, das redes sociais, onde essas revoltas, né, essa indignação da população começou a ficar mais evidente para o resto do mundo. E aí vocês vão perceber que a Síria vai entrar nesse contexto, né, demonstrando diversas outras questões para além disso. E vocês podem ver, né, Jorge, a questão própria da primeira imagem que a gente trouxe para vocês. Obra de arte, essa fotografia tem tudo a ver aí. Já indica para nós aí os elementos, né, que fazem parte da obra de arte lá, do artista fazendo essa crítica social.
Exato, né? E aí a gente percebe que essa questão territorial ela vai se desenvolver na região ali da Síria, onde diversas instituições, diversos grupos populacionais vão disputando poder. E é onde o Estado Islâmico vai também conseguir se desenvolver, tentando cooptar esse conflito para si e buscando também se desenvolver dentro das suas formas de poder. Nós temos aí, então, a questão trazendo outros elementos que são importantes, né, para a prova do Enem, que aparecem constantemente, que é a questão sobre a Organização das Nações Unidas, né, um tema bastante recorrente e também bastante importante para entender o fenômeno dos refugiados. Vamos lembrar um pouquinho que a ONU é uma organização que foi idealizada por diversos líderes políticos mundiais, teóricos da política e também filósofos. Nós estávamos falando agora há pouco, né, de filosofia, um pouco de filosofia política, e eu vou lembrar para vocês hoje, agora nesse momento, um filósofo chamado Immanuel Kant, que eu tenho certeza que todos conhecem, né? O Immanuel Kant tem um texto bastante importante, interessante, onde ele trabalha questões de direito internacional, né? Um texto chamado A Paz Perpétua, onde ele ali planejou, né, elaborou um tipo de organização em que as nações pudessem obedecer a diretrizes internacionais para a manutenção da paz, para a promoção da qualidade de vida, né, para que os recursos da humanidade pudessem chegar a todos os indivíduos, né. Isso foi planejado lá pelo Kant, né, lá no século XVIII, né, um filósofo do iluminismo, um dos mais importantes. Então, é um dos teóricos que planejaram, que idealizaram a ONU, né? Um tema que é bastante recorrente, vale a pena você dar uma olhadinha nesse texto da paz perpétua. Para manter a paz entre as nações, então nós precisamos de uma organização baseada em diretrizes internacionais, Jaque. E a gente viu justamente nessa questão, né, que a ONU apareceu, né, não exatamente a ONU, mas esse Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, então essa sigla, Acnur, ela vai ser bastante importante para a gente já, assim que a gente lê a questão, já identificar sobre o que está acontecendo, né, então são questões de refugiados e também sobre essas questões de território, né, a gente grifou ali para vocês, em todos os lugares, em lugar nenhum. Né? E tem tudo a ver com os conceitos de geografia, de espaço, né? Aonde que a gente vai desenvolver a nossa vida e como a gente não consegue desenvolver nossa vida em determinados espaços. Então, o pessoal estava dizendo, né, Norton, a alternativa E? A alternativa E foi a que mais apareceu aqui, o pessoal do Colégio Albert aqui contestou, que eu falei que o pessoal de Cariacica respondeu primeiro, o pessoal do Colégio Albert disse que eles responderam antes, mas a internet deles não é tão boa assim, então não apareceu a resposta para nós. A internet é o novo meu cachorro comeu, né? Exatamente. E vamos lá, então, seguindo, que já foi mais da metade do nosso tempo, e a gente precisa dar conta dessa web. Muito bem. Então, o pessoal acertou, né, desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, tudo a ver com o contexto geopolítico que a gente está tratando aqui a respeito das migrações. Pode voltar ali? Bom, e é nisso que a gente chega na questão dos refugiados, né, Jorge? Isso, exatamente. Vamos pensar ali um conceito que também é bastante importante, que é o conceito de xenofobia, né, que é uma questão bastante discutida atualmente. Geralmente, as populações, né, de alguns países, como apareceu naquela primeira questão, diz que a rejeição aos refugiados se dá por conta de um medo de perder os postos de trabalho. Mas, a maior parte das vezes, o que a gente observa é que há uma rejeição cultural, né, a certos costumes, a elementos da cultura, o que classifica aí, o que então caracteriza a xenofobia, uma rejeição aos estrangeiros, né, Jaque? E quando a gente fala dessa rejeição, a gente deve lembrar, principalmente, que existem alguns tipos de migração, né? Essa dos refugiados, elas são migrações que não são vinculadas a uma força de vontade da pessoa mudar, simplesmente querer uma qualidade de vida melhor, visando maior poder de aquisição, ou em termos econômicos mesmo. Essa questão do refugiado, ela é vinculada a uma força maior, por isso que está grifado ali, motivos de força maior, que obriguem esses grupos sociais a se deslocarem em movimento de fuga. Então, são pessoas que não têm a proteção
vinculada ao seu país de origem, né, a sua localidade de origem, e devem se mudar porque o próprio Estado não protege elas. Então, quando a gente fala de xenofobia, a gente está falando de uma aversão a pessoas que já estão em uma situação extremamente delicada, como a questão da Síria, que a gente está observando nessa parte do material de geografia. Se vocês quiserem acessar, né, no livro de vocês, está lá no 2º ano, volume 5. É interessante observar esse material para ir produzindo também esse repertório, que pode ser que venha também na redação. Bom, e aí a gente vai para a próxima questão, né, também do Enem de 2016, como a primeira questão, e ela continua esse nosso assunto, porém, agora a gente fala desses migrantes que optaram por essa mudança, por essa migração, né? Vejam lá, dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Então, aqui a gente está falando principalmente de economia, e quando a gente fala de periferia e país central, a gente está falando basicamente do capitalismo, né? Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, aí eles já apresentam uns dados para a gente. Recentes dados divulgados pela ONU revelam que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de divisas, esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares. E nas Filipinas, o terceiro, 8,4 bilhões. Bom, aqui o comando da questão leva a gente para pensar o mundo globalizado, né? E qual aspecto desse mundo globalizado facilitou a ocorrência desse processo, né? Então, tanto desse processo de migração, quanto desse processo de possibilitar essas remessas de dinheiro, né? Porém, eu gostaria de chamar a atenção para uma parte desse dado que a questão traz, que o texto da Nova Desordem Mundial traz para a gente, que é observar essa remessa de dinheiro perante o tamanho e a quantidade de pessoas que vivem nesses países, né? Então, vejam, Índia e México, países grandes, com grande população, recebendo 10 e 9,9 bilhões. Porém, Filipinas, a gente fala de um espaço extremamente reduzido, né, na comparação desses outros países, recebendo 8,4 bilhões. Então, aqui a gente já começa a perceber a importância dessas remessas que chegam nesses países, né? E aí observem também as questões e digam para a gente qual que vocês acham que é a resposta, né? Qual é o aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência desse fenômeno? A integração de culturas distintas, avanço técnico das comunicações, quebra de barreiras alfandegárias, flexibilização de regras trabalhistas ou desconcentração espacial da produção? E aí, Jorge, o que você tem a dizer sobre essa questão? Pois é, então a questão importante, né, traz ali o fenômeno da globalização, traz diversos aspectos que a gente conhece, que a gente consegue observar aí nas cidades onde a gente mora e também na TV, nas notícias, na internet e assim por diante. Percebemos que há uma grande interação entre as culturas, né? Essa imagem aí do material de sociologia, você já começa a observar ali um bairro famoso lá, né, de Manhattan, que é Chinatown, né? Ali existe uma cultura. Quando a cultura chinesa chegou nesse bairro, além de ter um fenômeno da globalização, em que as culturas se misturam, né, há também uma tentativa de manter a sua identidade, né, de manter os seus costumes, manter assim, a sua técnica, aqueles produtos que são feitos, né, e o seu estilo de vida. Então, você vê ali nessa imagem uma caracterização típica lá do cenário, né, chinês, onde eles moram. Então, é até difícil você identificar em que lugar que essa foto foi tirada, né? Exatamente porque há uma tentativa de manter a sua identidade cultural, apesar do fenômeno da globalização. Se não tivesse escrito ali Chinatown, né, em Nova York, provavelmente a gente ia pensar que era até na China, né? Exatamente. Mas vejam, pessoal, como isso liga exatamente à questão anterior, que a gente estava falando da desterritorialização, né? Então, há esse conceito na geografia, ele é trabalhado nessa forma, né? A gente tem a territorialização, quando os indivíduos conseguem se desenvolver a sua vida, sua identidade, sua cultura naquele local, eles
produzem o território. A gente tem o fenômeno de desterritorialização, que a gente observou na questão anterior, quando eles são desprovidos da possibilidade de desenvolver a sua identidade nesse local. E aqui, nessa foto, né, lá em Nova York, a gente vê o processo de reterritorialização, quando esses indivíduos migrados conseguem desenvolver a sua identidade, a sua cultura, se desenvolver espacialmente nessa nova localidade. E isso tem tudo a ver com as características da globalização econômica. Exatamente, nós estamos falando novamente lá do material de sociologia, né? Voltando ali à nossa imagem, nós vamos perceber que esse fluxo de capitais do qual a Jaque estava falando, ele se torna possível por conta de uma série de revoluções na forma como as pessoas se comunicam, na circulação das informações aí pelo globo, né? Por isso estamos falando de globalização. O que torna possível essa globalização e esse fluxo de capitais? As revoluções na área das comunicações, né? A informação circula com mais facilidade, de maneira mais eficiente e mais rápida, né, Jaque? Isso permite, então, a remessa desses valores para os países, né, de origem dos refugiados. Exato, né? Vocês vão ver que esse é um material, esse é um conteúdo que vocês vão encontrar no material de sociologia, né, lá no volume 6, falando justamente dessas características, né? Mas a globalização, ela também é um assunto da geografia. Então, por isso que a gente estava aqui trabalhando na forma de humanas com esse conteúdo, né? Essas migrações e a globalização. A globalização vai trazer consigo as possibilidades técnicas de desenvolver justamente essas atividades, de enviar remessas de capital para os seus compatriotas no país, porque toda uma rede financeira, uma rede de informação foi desenvolvida para poder gerar o fluxo de capital financeiro, né? Então, aqui a gente está falando tanto de pessoas que necessitam enviar remessas básicas para suas famílias, quanto de um fluxo de capital extremamente grande que vai estar vinculado a todas as nossas formas de vida atualmente, né? E isso é o que um geógrafo chamado Milton Santos vai dizer para a gente quando ele chama de meio técnico, científico e informacional. Bom, tendo isso em vista, qual será que é a resposta, né? O pessoal quer saber porque está bem dividido aqui, tem muito B, E e A aqui aparecendo como resposta possível. Muito bem, então vamos ver por que será que tem essas dúvidas, né? B, E e A. O que a A está dizendo para a gente? Integração de culturas distintas? É isso que está falando na questão, Jorge? Olha, a integração das culturas também faz parte do fenômeno da globalização. Porém, não é exatamente aquilo que responde a nossa linha de comando, né? Porque a gente falou ali, né, da Chinatown, dessas diversas culturas, mas a gente está falando de um outro processo, de envio de remessas de dinheiro, a gente está falando basicamente de economia, e a gente tem essa ideia do mundo globalizado, não na perspectiva de união das culturas, mas sim até da imposição, né, dessas identidades sobre o território. Então, não é a A. A que a gente observa como correta aqui é a alternativa B, né? Exatamente. Causado, então, lá no material de sociologia, você viu que um dos elementos do mundo globalizado que permitiram, né, que favoreceram essa interação, é exatamente o avanço técnico das comunicações. E a alternativa E, que o pessoal achou que também era correta, ela tem total relação com o atual período, né? Porém, essa desconcentração da produção, ela ocorre no sentido inverso. A gente tem os países centrais levando as suas empresas, principalmente essa produção material, para os países periféricos, tentando buscar, né, as melhores condições de mão de obra barata, e também os benefícios, né, fiscais que esses países periféricos oferecem a essas grandes empresas. Isso mostra que é importante, né, Jaque? Observar os distratores ali, que as questões, né, as alternativas nem sempre são alternativas incorretas, mas não atendem a nossa linha de comando. E eu vou mandando, então, aqui para a gente finalizar essa web de Ciências Humanas, aqui um salve para o Colégio Integrado, um salve para o Colégio Teixeira Neto e o pessoal que está participando, acompanhando essa web de Ciências Humanas. Jorge e Jaque, uma última dica para fechar e se despedir dos alunos que estão acompanhando essa web. Bom, eu acho que, como o Jorge falou, é muito importante prestar atenção nos distratores em ciências humanas, né? Porque eles trazem opções corretas, mas fora do contexto da questão, né, Jorge? Isso, exatamente. Outro elemento importante é você estar ligado na interdisciplinaridade, né, entre esses componentes, no diálogo entre esses componentes. Muitas vezes uma resposta para uma questão de história vai estar lá no componente de filosofia, ou uma resposta para uma questão de sociologia está lá no componente de geografia. É importante estudar esses componentes de maneira contínua.
conjunta e dialogada, né, É Márcio? isso aí. Então encerramos nossa web de Ciências Humanas e agora vocês vão ter a turma do pessoal, o pessoal de linguagens, que vai trazer aí mais informações para vocês. E a última web da manhã é a web de História. Fiquem ligados, semana de Web Estudantes Enem. Vamos lá.